Imagine um mundo onde a morte não é o fim do contato. Chamadas misteriosas de pessoas falecidas desafiam nossa compreensão da realidade. Essas ligações impossíveis e assustadoras têm sido relatadas em várias partes do mundo. Como isso pode acontecer? O que os mortos querem nos dizer? Nossa história começa com Bonnie McConnell, uma mulher que recebe uma ligação de sua velha amiga Enid Johnson, sem saber que essa conversa levaria a uma jornada inesperada entre a vida e a morte. É uma noite tranquila e Bonnie está em sua sala de estar quando o telefone toca. Ela atende e se surpreende ao ouvir a voz de Enid Johnson, uma amiga de longa data que havia se mudado recentemente para um asilo. Enid, com um tom nostálgico, fala sobre a solidão na nova vida, mas se anima com a ideia de receber visitas. Durante a conversa, Bonnie menciona levar a bebida preferida de Enid. De repente, a voz de Enid muda. Eu não preciso mais desses vícios, disse ela friamente. A chamada termina abruptamente, deixando Bonnie perplexa e inquieta. No entanto, na manhã seguinte, ao chegar à casa de repouso, Bonnie é informada que Enid faleceu na tarde anterior. A realidade bate com força. Ela tem certeza que falou com Enid na noite anterior. Assustada, Bonnie tenta entender como isso poderia ser possível. O telefone, o som da voz da sua amiga, tudo parecia tão real. As dúvidas começam a consumir Bonnie e ela se vê presa em uma espiral de medo e descrença. Na mesma época, conhecemos Carl, que está curtindo umas férias solitárias em um hotel remoto. É uma noite serena, até que às 23h15 o telefone antigo do seu quarto toca. Confuso, ele atende e ouve a voz de seu pai dizendo: "Sua mãe precisa falar com você." Estranhando a chamada, Carl sente algo desconfortável, mas uma vez que o telefone ficou repentinamente mudo, acaba por desligar. Na manhã seguinte, Carl recebe uma notícia devastadora. Seu pai faleceu exatamente às 23h15 da noite anterior, o mesmo momento que ele recebeu a ligação. Para seu completo choque, o telefone que ele usou era puramente decorativo, sem conexão com qualquer linha. A partir desse momento, Carl começa a questionar sua própria sanidade, sentindo-se preso entre a realidade e o sobrenatural. O aviso de Dean Koontz. Dean Koontz, famoso autor, estava escrevendo em seu escritório quando recebeu uma ligação incomum. Uma voz feminina e familiar disse apenas: "Por favor, tenha cuidado." Dean reconheceu a voz como sendo de sua avó falecida, mas tentou ignorar, acreditando ser apenas uma coincidência. No entanto, dias depois, durante uma visita ao seu pai, que tinha histórico de comportamento violento e estava mentalmente instável, a situação ficou tensa. O pai de Dean, sempre desconfiado, ficou agitado e começou a ameaçar o filho com uma faca. Assustado, Koontz tentou acalmá-lo, mas o pai avançou, levando Dean a chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, a situação se agravou rapidamente. A tensão entre a polícia e o comportamento errático de seu pai quase resultou em uma tragédia, com os dois oficiais sacando suas armas, prontos para atirar.
Naquele momento, Cons, lembrando da misteriosa ligação, agiu rapidamente. Ele conseguiu falar calmamente com os policiais, convencendo-os a abaixar as armas, antes que algo fatal acontecesse. Foi somente depois desse confronto intenso que ele se deu conta de que a ligação não foi uma coincidência. Sua avó o havia avisado do além, para estar preparado e cuidadoso, evitando o pior. Esse incidente não só salvou a sua vida, como o fez refletir profundamente sobre o poder de um último aviso vindo dos mortos e como essas chamadas misteriosas poderiam ser uma última chance dos entes falecidos intervirem na vida dos vivos. Pesquisadores em parapsicologia, tais como Raymond Baylis e D. Scott Rongo, documentaram imensas ocorrências de ligações como essas. Eles identificaram padrões, como o fato de as chamadas geralmente ocorrerem logo após a morte da pessoa e o som das vozes ser fraco, abafado, cheio de estática, com mensagens muitas vezes enigmáticas. Em alguns casos, a chamada é silenciosa, mas a sensação de desconforto é inegável. As investigações de Baylis e Rongo sugerem que, embora haja muitas incógnitas sobre a natureza dessas chamadas, há um número significativo de relatos que seguem padrões consistentes. Essas chamadas sobrenaturais, muitas vezes cheias de estática e com mensagens vagas ou silenciosas, continuam a ser um mistério na parapsicologia, levantando questões sobre a natureza da vida após a morte e os limites da comunicação entre os vivos e os mortos. Enquanto céticos argumentam que essas ligações são ilusões causadas pelo luto, aqueles que passaram por essas experiências afirmam que a sensação de realismo é inegável. Alguns acreditam que essas chamadas são a última tentativa dos mortos de se comunicar, oferecendo um aviso, um consolo ou uma chance de dizer adeus. Outros questionam se há algo mais sombrio envolvido, talvez espíritos ou forças desconhecidas que utilizam essas ligações para interagir com o mundo dos vivos. A fronteira entre a vida e a morte é mais tênue do que imaginamos e, às vezes, aqueles que já partiram têm uma última mensagem a transmitir. Quer seja para alertar ou consolar, as ligações do além continuam a desafiar explicações, deixando no ar a pergunta: será que a morte é realmente o fim da comunicação? O telefone toca. Você atenderia?